E aí, senhores, mais uma videoaula do nosso projeto Elite Online. A gente vai falar desse assunto que é muito importante, tá? Que assusta alguns alunos aí, mas é bem tranquilo. Vamos trabalhar isso daí. São os vetores. Bom, em física, existem grandezas que para serem descritas só precisa da quantidade e da unidade, que são as grandezas escalares. Exemplo, massa, temperatura, tempo, comprimento. Por exemplo, se eu falar 50 graus Celsius, eu não preciso de mais nenhuma informação para entender essa informação. Assim como se eu falar 5 quilos, tá? Eu não preciso de nada além disso, 5 segundos, 1 hora, ou mesmo 2 metros. Tranquilo. Entretanto, existem grandezas físicas que precisam de algo a mais. Se eu falar de força, por exemplo, eu preciso indicar em que direção e sentido está agindo essa força. Tá? É fundamental. Quem são as grandezas vetoriais? As principais, a gente listou algumas aqui, ó, força, campo, posição, impulso, quantidade de movimento, velocidade e aceleração, são todas grandezas vetoriais. Ou seja, não só a quantidade e a respectiva unidade é suficiente para definir. Vou dar um exemplo. Se em um corpo duas forças de 100 Newton agirem, tá? Eu posso ter um equilíbrio ou eu posso ter uma força resultante de 200 newtons. Então depende de como é a direção desse vetor, tá? Eu vou ter uma força resultante diferente. A gente pode citar vários outros exemplos, mas a gente quer ser aqui bem prático, bem objetivo, para representar essa ideia de vetor. Então, matematicamente a gente precisa de algo diferente, tá? E a gente vai apresentar aqui o vetor, tá? O que é o vetor? O vetor é um segmento de reta orientado, ou seja, além do tamanho, ele representa uma direção e um sentido, que é fundamental para grandezas vetoriais, tá? Não por acaso batizadas como vetoriais, né? Tem a ver com essa entidade matemática. Bom, o que eu tenho aqui no quadro são exemplos de vetores. Vamos notar aqui, ó, de maneira bem simples. Eu posso notar que o V2 e o V6 têm a mesma direção, mas não têm o mesmo tamanho. Assim como eu posso perceber que o V1 e o V2 têm o mesmo tamanho. Inclusive, têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Ou seja, 3 aspectos são fundamentais para um vetor. Tá? O tamanho dele, que é representado pelo tamanho do segmento, é proporcional, que dá a intensidade do tamanho dele. Ou seja, forças maiores serão representadas com segmentos maiores, ou velocidades ou acelerações maiores. A direção é essa reta suporte. Toma cuidado. Tá? A horizontal e a vertical tem nome. Tá? Já a diagonal é meio relativo. Esta diagonal não é igual a essa e muito menos igual a essa. Eu vou precisar de informações adicionais para definir isso. No caso do nosso milimetrado, está muito claro pelo quadriculado que elas são diferentes. Mas numa próxima videoaula eu vou apresentar como eu vou representar isso. Bom, não se esquecer de algo fundamental. Vetores não são números. Repete aí. Vetor não são números. É no ouvido. Vai de novo. Aí, melhorou. Uma operação com vetor tem como resultado, com vetores, né? Um novo vetor. Não tem como eu somar vetor, subtrair vetor, multiplicar por um escalar ou decompor e ter como resposta um número, um escalar, uma grandeza escalar. Eu sempre vou ter um novo vetor. Então você tem que estar muito atento para usar as operações de maneira correta e lembrar que depois de uma operação, tem nada a ver com abrir a barriga do vetor, tem a ver com somar, subtrair, multiplicar por um escalar, você tem como resultado um novo vetor, que tem as mesmas características: módulo, direção e sentido. Beleza, galerinha? É isso aí. Se gostou, não esquece de inscrever aqui, ó, no canal. São só as primeiras, tem muito mais por aí, beleza? Um abraço aí.